Eu sou Fábio Monteiro e este é o podcast do Pellegrini Monteiro Advogados. Aqui a conversa é clara, rápida e sem juridiquês. Todos os meses recebemos clientes, advogados e profissionais para falar sobre carreira, cultura, inovação e os bastidores da advocacia moderna. Porque mais do que causas, acreditamos em conexão, parceria, resultados e informação relevante. O futuro do direito é agora e nós estamos prontos. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Pellegrini Monteiro. Hoje nós temos uma convidada muito especial, uma profissional que trabalha aqui dentro de casa, dentro do Pellegrini Monteiro, para falar de um tema muito importante, que é o marketing jurídico, o departamento de marketing de um escritório. Muito bem-vinda, Juliana, para o nosso episódio. É um prazer estar com você aqui. Obrigada, o prazer é todo meu. Vanessa, Fábio, obrigada pelo convite. É uma honra tê-la conosco e entender um pouquinho da sua trajetória, que é tão inspiradora, e como a área de marketing pode ser uma parceira estratégica dentro de uma estrutura jurídica. Então, por favor, Juliana, primeira pergunta. Quem é a Juliana? Quem é a Juliana Nadai? Conte-nos um pouco sobre a sua trajetória profissional e o que te move. Então, eu sou mãe de 3 meninos, o Leon, o Fio e o Martim. Sou apaixonada pela maternidade, apaixonada pela vida e super curiosa sobre as pessoas. Eu trilhei, na verdade, a minha carreira sempre em agências, com muito foco em construção de marca e experiência de marca. Eu passei pelo planejamento estratégico e também pelo atendimento, mas quando me tornei mãe, acabei focando exclusivamente na maternidade. Sem dúvida, né? É o maior projeto. Maior projeto. Inesgotável de aprendizado. Com certeza. E assim, saci nossa curiosidade. Como surgiu este convite para você fazer parte do time Pellegrini Monteiro Advogados? É interessante. Esse convite ele surgiu, na verdade, de um problemão do escritório, e eu ouso dizer que talvez seja um problema do próprio mercado, que era a interface entre os sócios e a agência. Vou dar um exemplo aqui, né? Na faculdade de medicina, por exemplo, você aprende a ser médico, mas não a gerir uma clínica. E a mesma coisa acontece na faculdade de direito e em muitas outras. Então, você tem até medicina forense, às vezes, como um opcional na faculdade de direito, mas não tem contabilidade, não tem marketing. E aí, mesmo que hoje, né, agora está surgindo no mercado agências mais especializadas no setor jurídico, existe ainda um gap, né, entre o cara da agência que está acostumado a falar com a pessoa de marketing dentro das empresas e o sócio, e aquilo que ele deseja, e aquilo que ele quer, e como é que ele traduz isso dentro da agência. Então, esse convite veio para que eu fosse a ponte entre os sócios, os 6 sócios hoje do escritório, e as agências. Mas quando eu cheguei aqui, percebi que o desafio era um pouco maior. Eles tinham muitos anseios, muitos desejos, tinham planos enormes e que talvez um rebranding, né, um novo posicionamento de marca não ia atender às necessidades dos sócios. E aí, nesse momento, eu fiz uma proposta para fazer mesmo um plano de marketing que englobasse aí, enfim, inúmeras coisas que eu acho que a gente vai falar hoje. E eles aceitaram e eu topei esse desafio muito, muito bacana. E desde quando que você está aqui no escritório? Então, é bastante recente. Eu cheguei no final de maio e muitas transformações que aconteceram aí que a gente pode contar e, na verdade, podem ser vistas, né? Precisam ser vistas e reconhecidas lá fora. Claro. Juliana, você liderou o processo de reposicionamento da marca do escritório. Então, eu queria que você nos contasse aí quais foram os pilares da nova comunicação e como foi esse processo de escuta ativa e cocriação com o sócio. Então, primeiro que você conte os pilares da nova comunicação e o processo de cocriação. Muito interessante é que a gente precisa, na hora de começar a construir
né, esse novo posicionamento e essa nova comunicação, conhecer profundamente missão, visão e valores do escritório. E aí, a escutativa dos sócios, ela foi um processo muito interessante que eu consegui extrair um pouquinho do DNA, né? Onde a gente está, onde a gente quer chegar. E aí, para essa construção, conseguir que o novo posicionamento realmente representasse quem é o escritório. O que estava acontecendo, né, naquele momento, no momento que eu cheguei, é que a gente tinha um escritório que entregava já resultado para o cliente, mas isso não era percebido no mercado. Então, essa escuta ativa foi fundamental para entender onde estavam as dores de cada um dos sócios, o que a gente estava construindo já internamente e como é que eu precisava me posicionar naquele momento e colocar o escritório no mercado como aquilo que ele já era dentro de casa. Juliana, o que mudou na forma como o escritório se apresenta institucionalmente? Como vocês lideraram a relação entre tradição e inovação, que é sempre muito sensível dentro da advocacia? Na verdade, o escritório, ele tem uma marca muito forte. Quando eu cheguei, a primeira coisa que estava acontecendo aqui dentro é que as agências vinham numa toada e num movimento de mudar o logo, criar novos ícones. E o que eu percebi é que a gente precisava reforçar e solidificar a marca, que foi muito bem construída, né? E aí, para isso, eu como uma profissional que venho, né, de construção de marca, estratégia e principalmente tenho uma trajetória em cenografia, fui olhar um pouquinho de como que essa marca foi construída há 15 anos atrás. E aí vou pedir essa autorização aqui, esse parênteses, para contar um pouquinho sobre isso, porque é bem legal para explicar exatamente como a gente se posiciona hoje e essa ponte entre a tradição e a inovação. A marca, ela foi inspirada, e vocês estão aqui com as fichas, nos desenhos que Niemeyer fez em Brasília. E aí, olhando para a arquitetura e para os modernistas, eu fui olhar para concreto, eu fui olhar para planos retos, eu fui olhar para transparência. E nesse lugar, o que foi feito foi a construção de uma nova identidade em cima do que a gente já tem. Então, como é que eu faço isso? Eu trouxe o concreto, mas não só o concreto pelo concreto, mas ele a partir de um lugar de lastro, de construção, de base sólida, daquilo que a gente precisa entender como entrega, né? Daquilo que a gente já faz, eu já entrego o resultado para o cliente. E aí a gente vem endossando. Então, aonde que a gente trabalhou essa questão da jovialidade, da modernidade, da ousadia nessa nova comunicação a partir das cores. Ao contrário de um movimento que existe no mercado para alguns escritórios, que é a ausência de cor, e que aí a gente está falando de uma advocacia mais sisuda, a gente queria trazer uma outra coisa. A gente queria eliminar o juridiquês, a gente queria criar um tom de voz mais próximo, mais claro, mais jovem. E ali a gente trouxe, sim, uma cor, olhando para o Brasil, né, que tem essa questão do modernismo também, mas de um lugar mais maduro. Então, a construção dessa nova marca, da mesma marca, mas de um novo posicionamento, de uma nova identidade, passou por esse olhar, né, passou por essa construção em que eu vou unindo tradição e eu vou unindo uma banca jovem, né, que se associa a essa ex-magistrada, a essa ex-presidente de um tribunal, e eu vou entregando essa força nesse novo posicionamento. E ele acontece em todos os pontos. Então, o cliente, ele começa a entender, e o cliente interno e externo, que ele está falando com o mesmo negócio do começo ao fim. Então, não só na rede social, mas em todos os pontos de contato, inclusive internamente, você percebe essa construção e esse novo posicionamento
porque ele é muito autêntico, né? Então, a gente está falando sobre isso nesse novo momento. Você pode contar um pouco como é que foi esse processo de criação, da escolha das cores, que acho que é muito interessante, e a gente está saindo um pouco fora aqui do nosso script, mas eu acho que é legal trazer para quem é do mercado jurídico e, como você disse, os advogados saem da faculdade sem conhecimento de contabilidade, financeiro, marketing e abrem o escritório, o caminho leva para a abertura do escritório e precisam se deparar com essas coisas. Como é que foi a construção aqui no Pelegrini Monteiro dessa nova identidade, né, trazendo cores para a marca? Foi um processo bastante longo. Interessante, longo, sim. É bacana essa pergunta porque, de novo, quero fortalecer que a gente já tinha uma marca muito boa. Ela só precisava se consolidar no mercado. E ali eu não quis, de forma nenhuma, excluir qualquer coisa que a gente tivesse. Então, a gente já tinha uma cor e a gente partiu dela. E aí existe, né, na verdade, uma escala de cores e que a gente vai fazendo essa brincadeira, mas o principal é que a gente precisava trazer modernidade, mas a gente precisava trazer coragem, ousadia e, claro, estamos falando de um escritório de advocacia no final do dia. Então, como é que a gente une tudo isso? E a gente trouxe duas cores e demos o nome para elas, uma de sol e outra de açaí. São nomes super brasileiros, que tem a ver também com esse negócio. A nossa sócia fundadora, ela é uma mulher que mudou o direito trabalhista no Brasil, então a gente não pode se esquecer disso e olhar para isso e valorizar isso, mas de um Brasil moderno, né? Não de um lugar caricato, mas dessas cores que representam coragem, modernidade, ousadia, criatividade. Acho que a criatividade é uma palavra que usa-se pouco, mas ela é fundamental no direito. Acho que vocês sabem disso muito mais do que eu. E ali a gente, então, fez uma nova paleta de cores com essa inspiração e que elas são usadas em alguns momentos mais pontuais, em outros de forma mais contundente. Então, o nosso material gráfico hoje, ele parte também de um lugar de mais cor e mais sofisticação também. O legal é que elas se conectam, essas novas cores se conectam com as cores que já eram do logo, né? Com certeza. Elas partem desse lugar e elas estão sempre em conexão. Tá. E, Juliana, eu queria que você contasse um pouco. O marketing jurídico enfrenta limites regulatórios importantes, né? A gente sabe que tem a OAB aí regulando o marketing jurídico, as redes sociais, etc. Como foi para você navegar por essas questões éticas? E olhando para o mercado, como você enxerga a cultura do setor em relação à comunicação? Como você enxerga os escritórios se comunicando, o mercado jurídico se comunicando? Você acha que hoje já há mais abertura ou ainda prevalece uma visão conservadora? O marketing jurídico, ele precisa de sensibilidade e responsabilidade, né? Os limites do Código de Ética da OAB são bastante claros, até para preservar a credibilidade da profissão. Então, isso não significa que eu não possa comunicar, mas eu preciso fazer isso de uma forma inteligente, uma forma responsável, uma forma que agregue valor e que, principalmente, seja ética. O marketing, ele exige uma abordagem cuidadosa e estratégica, porque ele é sobre posicionamento e não sobre autopromoção, e sobre mostrar valor e não vender o serviço. O mercado está mudando, as regras do jogo estão mudando e vão mudar cada vez mais rápido. E quem não perceber isso, realmente vai ficar para trás, né? Uma coisa interessante que vocês falaram um pouquinho, né, sobre esse posicionamento, e aí vem as redes sociais. Basicamente, hoje a gente tem 2 canais em que a gente deve se comunicar, então o Instagram e o LinkedIn. E um deles, então, quando a gente fala sobre Instagram, a gente está muito mais falando sobre
posicionamento, sobre plasticidade, sobre beleza, sobre realmente ir criando essa identidade, ao passo que quando eu falo de LinkedIn, eu estou falando sobre negócio. E aí, dentro de LinkedIn, eu acho que ninguém melhor do que minha amiga Carol Dostal, até uma dica para vocês a convidarem aqui, que é Top Voice, né? Do LinkedIn, e aí pode falar muito mais sobre negócios, mas o fato é que hoje essas duas ferramentas são as que comunicam e cada vez mais a gente vai precisar aprender a construir autoridade e a entender as novas regras e se adaptar a elas. E eu acho que é super bacana envelopar a tradição e a inovação com a ética, que é a preocupação, acho que central, fulcral do escritório, né, que tem a doutora Pellegrina como sinônimo de tradição e o doutor Fábio como sinônimo de inovação. Muito obrigado, Então, acho que, além da nossa equipe ser composta por advogados da geração Z, né, então acho que a jovialidade e toda essa questão do direito digital, a inovação, como comunicar, ela se torna essencial para ser traduzida para as redes sociais, dentro dos preceitos de ética, que foi o que a Juliana muito bem colocou, e eu acho que o desafio realmente é gigantesco e que muito em breve estaremos sentados novamente discutindo a segunda etapa desse processo, né? Porque ele é um organismo vivo. Vivo. Né? E o mercado jurídico, os advogados têm uma dificuldade muito grande nesse limiar, aí, de não passar do limiar ético, da exploração como um mercantilismo ali da publicação, etc., que a OAB veda. Então, existe no Código Ético essa vedação do mercantilismo da advocacia. Então, é um papel aí, um tema que a gente pode explorar Com certeza. Podcasts aí sobre o marketing jurídico. Sem dúvida. Marketing como uma área estratégica. E a nossa curiosidade, acho que agora ela está realmente voltada como o marketing pode ser um agente de transformação nessa jornada. E além disso, como o marketing pode apoiar a construir uma cultura organizacional dentro dos escritórios de advocacia? Tem uma frase super interessante, né, do Peter Drucker, que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. A cultura do escritório e de qualquer organização, ou ela repele ou ela atrai. E não existe, acho que, nada pior do que você ter pessoas que são contra a cultura dentro do escritório. Então, nesse aspecto, o marketing, junto com o DHO, tem um papel fundamental em propagar a cultura de forma autêntica. Né? Até você traz aí essa questão das novas gerações, né? Eles serão o futuro dos nossos escritórios e das nossas empresas. Então, construir cultura a partir de autenticidade é fundamental. Então, cada vez mais, a gente falar a verdade, se conectar com quem está com a gente e propagar a cultura dentro do escritório é o caminho para o futuro. E o marketing ajuda nesse engajamento de propagação da cultura nesse processo interno? Com certeza, o tempo todo, desde criando um onboarding que é relevante e que conecta, criando eventos que realmente geram valor para quem está dentro do escritório, propagando isso em todos os momentos, fazendo uma arquitetura que faz sentido para todo mundo. Então, existem vários pontos dentro de um plano de marketing e dentro da organização que precisam o tempo todo refletir cultura. Muito legal. E na prática, como o marketing pode apoiar as metas de negócio, expansão e relacionamento do escritório com o mercado? No nosso caso, em que a gente precisava fazer uma solidificação de marca, era preciso construir uma jornada, tanto interna quanto externa. Então, como é que o marketing ajuda realmente no negócio? Se eu quero falar que eu sou moderno, que eu sou ousado, que eu sou jovem, que eu sou uma advocacia sem juridiquês, eu não posso ter uma apresentação institucional sisuda, por exemplo. Né? Então, a criação de um pitch deck super moderno vai trazer isso. Uma proposta comercial
que entrega valor realmente visual e que é diferente, que eu consigo me diferenciar, ela também ajuda. Então, a gente vai construindo ao longo do negócio várias formas de contato em que o cliente vai percebendo e vai se tornando, na verdade, muito mais do que um cliente. Ele é um parceiro de negócios. E a comunicação e o marketing vão envelopando esse novo formato de negócio mesmo que a gente vai gerando. Muito interessante. O marketing, então, ele está em todo a jornada do escritório, né? Então, você falou desde do onboarding, a comunicação interna, a comunicação externa. Acho que é isso que o mercado jurídico talvez não tenha entendido um pouco, né? O marketing não é apenas um logo bonitinho e um papel timbrado. O marketing vai muito mais, muito além do que isso. E pegando esse gancho, o que a gente vê muito é aquele template básico, né, do risquinho com bolinha. Aquilo funciona para todo mundo, talvez para as big firms, né, como eles se chamam, ele realmente faz sentido num full service, mas cada vez mais eu preciso criar autenticidade, eu preciso ser realmente lá fora quem eu sou aqui dentro. E o cliente vai olhando para isso e o negócio vai se estreitando, né? E voltando para o que eu acabei de falar, o cliente ele deixa de ser alguém que está lá fora e começa a entender o escritório entender o cliente como um parceiro de negócios, como o escritório precisa gerar resultado no final do dia. Então, ele precisa conhecer o negócio do cliente, né? E aí, quando eu começo a comunicar dessa forma e começo a mostrar para o cliente o quanto ele é reconhecido dentro do escritório e cada vez mais fazendo uma comunicação mais autêntica e me tornando uma autoridade naquilo que eu falo, eu vou conseguindo convergir todas essas pontas. Você falou sobre autenticidade, eu acho que é interessante trazer que cada escritório é formado por sócios e cada sócio é diferente. Então, cada sociedade ela se torna única. Não dá para ter um plano de marketing padrão para todas as de forma alguma. Precisa ter um plano de marketing, então, do começo ao fim, voltado para escritório. É isso que você entende, que você defende. Com certeza, né? E aí volta para aquela pergunta lá do início, que falava sobre a escuta dos sócios. Eu preciso entender as dores dos sócios, eu preciso entender aonde está a nossa vulnerabilidade, o que eu preciso transformar, né? Como que eu vou fazer isso? Quem nós somos realmente, quem nós somos de verdade. Ainda mais numa firma que a gente está falando de praticamente um time de 200 pessoas, se eu não for de verdade, se eu não falar a verdade, esse castelo se rui rapidamente, né? E aí volta um pouquinho daquilo da construção da marca. A gente está falando sobre uma base sólida, a gente está falando sobre resultado concreto, né? A gente está falando sobre uma construção, que é uma construção em conjunto também, né? Quando eu construo valor não só interno, mas também para o meu cliente. Muito legal. Muito legal. E, Juliana, olhando para o futuro, o que vem pela frente no marketing jurídico e para o Pelegrini Monteiro? Não existe mais advocacia sem presença digital. Acho que quem não entendeu e quem ainda não está jogando esse jogo vai estar fora. Então, o futuro é entender o que vai ser possível, construir essa presença sólida, mas, acima de tudo, construir autoridade. Acredito que esse seja o caminho que precisa ser trilhado para todos aqueles que falam em nome do escritório, de forma autêntica, verdadeira e que gere conexão com a audiência. Seja ela um futuro cliente, um colaborador, alguém do próprio time ou qualquer pessoa no mercado que esteja te ouvindo. Então, se tornar relevante é algo fundamental daqui para frente. Eu acho que seria correto a gente afirmar que não é só a técnica jurídica hoje em dia que é com certeza buscada pelo cliente, pelo próprio mercado. É também entender
o quanto o sócio, o profissional que está lá na ponta te atendendo, ele consegue absorver o seu problema, sentir Exatamente. corporativo e comunicar para o mercado e na tradução de todo aquele enrosco, seja ele trabalhista, civil, regulatório, de compliance, de escritório, te suporta como um parceiro de negócio, porque hoje em dia o jurídico ele não é mais uma área técnica, é um parceiro de negócio. Então eu acho que assim, tendo isso em mente e mais as premissas da gente ter um posicionamento de verdade, eu entendo que o futuro do jurídico e o marketing com áreas irmanadas e o DHO também, sim, que é super estratégico dentro de qualquer estrutura organizacional, eu acho que a gente tem uma lição de casa enorme. forte. Porque juntando, só pegando esse gancho, vem a inteligência artificial. Exato. Que é um ponto que não tem mais turning back, a gente não volta mais para trás. Então, assim, a gente precisa olhar o negócio, a gente precisa ser relevante, a gente precisa entregar resultado para o cliente, não só como excelência jurídica, né, excelência técnica, mas como parceria, né, como relacionamento e, no final do dia, se transformar nesse parceiro de negócios mesmo. E a questão da inteligência artificial, eu estava num evento e eu ouvi uma frase que é interessante, que o advogado não vai ser substituído, mas aquele advogado que não utilizar a inteligência artificial, esse advogado vai ficar para trás. Da mesma forma, o advogado, o marketing digital, né, a presença do advogado na rede social também é uma verdade. Perfeita essa sua analogia. Acho que é exatamente esse o caminho que se segue. Cada vez mais a gente tem ferramentas importantes para o negócio e o diferencial é a forma com que a gente se conecta. Muito bom. E se você pudesse deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo aí, seja advogado, comunicador, um administrador aí de um escritório, qual seria essa mensagem? O que você vê para o mercado jurídico, para o marketing jurídico, uma mensagem final aí para quem está assistindo o podcast? Eu acho que tem aquela frase básica, né, que a gente sabe, mas ela é muito verdadeira. Quem não é visto não é lembrado. Então, a minha dica, vamos dizer assim, é que todo gestor, todo advogado, todo líder de um escritório precisa olhar para a comunicação como um aliado, né? Eu acho que a gente precisa realmente olhar o marketing como algo de entrega de valor e que no final do dia te ajuda a construir seu negócio. Muito legal. Juliana, muito obrigado. A gente agradece a sua participação aqui no nosso podcast. Sempre. Com certeza a gente tem outros assuntos que vamos querer explorar, quem sabe num próximo episódio. Vanessa, muito obrigado também pela... Um prazer e espero que... Então, vou cobrar um próximo convite para a gente trazer algumas outras informações. Eu acho que o convite já está feito, Já né? já está feito, porque queremos saber. A gente quer saber como o marketing consegue ser medido dentro do mercado jurídico. Eu acho que isso é um tema também muito, muito interessante e que pouca gente consegue navegar por esse tema. Então, Juliana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu acho que foi super enriquecedor contar como é que está sendo essa jornada, porque essa jornada ainda não terminou dentro do Pelegrini Monteiro. E acompanhe nosso podcast, as nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.